Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai estar falando sobre Pentest Web, tá? Esse daqui provavelmente que é um dos pentests mais importantes que a gente tem, um dos que mais dá emprego também, um dos mais difíceis de entender. Ele é muito extenso, hoje é uma área muito trabalhada, não tem como falar de tudo, é impossível. Eu posso ir com o tempo tentando melhorar esse slide, esse material, ou até transformar esse slide e o material dele com mais um material extra. Quem sabe uma apostila, alguma coisa do gênero, né? O Pentest Web é bem complexo, tem muita coisa para se trabalhar. E, de forma geral, a gente aprende mais com ele praticando do que necessariamente entendendo os conceitos iniciais. É necessário, para a prática, entender os conceitos iniciais, mas não chega a ser a nata do que é todo esse conhecimento. Mesmo assim, esse slide ainda é muito grande, então vou dividi-lo em duas aulas também. De forma geral, a gente vai conseguir trabalhar com praticamente o essencial, para vocês terem uma ideia do que é o Pentest Web. Depois, lógico, a gente vai começar a trabalhar com os subtermos dele em outros vídeos e vai começar a praticar isso de verdade, tá? Vou botar práticas dessas introduções que eu estou dando aqui no canal. Primeiramente, o que é um Pentest Web? Né? Pentest Web é um tipo específico de pentest voltado para serviços disponíveis na internet, a partir de uma interface web. Esse tipo de pentest é direcionado principalmente a encontrar vulnerabilidades em sites, prevenindo assim invasões futuras. Sites, servidores, serviços web de forma geral. Então você precisa conhecer aquele serviço e ver como você pode encontrar falhas naquele serviço que permitam a exploração ou ação de algum hacker. Então a gente tem aqui a metodologia para o teste de segurança, né? Para o pentest do ambiente web. A primeira coisa que a gente faz é o information gathering. Como qualquer ação hacker, em geral, você coleta a primeira informação. Depois você planeja e analisa as informações. Tá? Então a gente poderia dizer que aí é mais ou menos já entrando em enumeração, e começando a mexer com estratégias e vendo vulnerabilidades. Você junta as informações do information gathering, qual é o sistema operacional que está rodando naquele servidor, qual é o servidor que está rodando, é Apache, qual é a versão do Apache, quais portas estão abertas no servidor, será que tem falhas nos formulários do servidor, será que eu posso utilizar um SQL injection de repente, eu faço um scan, eu descubro que tem diversas falhas que possivelmente existem no servidor. Então, coleto essas informações e eu vejo um método de ataque. E aí eu encontro uma vulnerabilidade. Tá? Quando eu coleto essas informações, eu analiso elas, eu encontro essa determinada vulnerabilidade. Depois eu faço o teste de penetração, né? Então eu vejo se a vulnerabilidade é verdadeira. E depois eu faço o reporting. Então eu crio a documentação. A vulnerabilidade pode até nem ser verdadeira, mas o simples indício de que algum scanner, alguma coisa poderia indicar que aquela vulnerabilidade é verdadeira, né, ou que poderia fazer com que um hacker agisse daquela maneira, já é alguma coisa, tá certo? Que você pode colocar no seu reporte. Você não precisa necessariamente, no reporte, sempre achar uma vulnerabilidade. Se você não encontra a vulnerabilidade, se você não encontrar, perfeito. Significa que a empresa passou por todos aqueles testes que você fez. Então ela já tem uma tese de segurança maior. Se você encontrar, quer dizer que a empresa precisa de uma reformulação. Então, aprendizado controlado e aplicações controladas de pentest web. Então é o seguinte, a gente aprende pentest, certo? Mas tudo precisa ter seu limite. Então temos que lembrar que aplicações web são criadas com o objetivo de realizar alguma atividade produtiva na rede. Para resumir, empresas, organizações, pessoas, né, que querem espalhar informação. E a gente não pode simplesmente praticar com esse site. A gente tem que ter uma mentalidade de que verdadeiramente aquilo pode prejudicar alguma outra organização. Tá? Então você tem que praticar o seu pentest web, seus testes de invasão, crescer nesse ramo, né, nessa carreira, trabalhando com isso, em ambiente controlado. Quando a gente pratica, né, é necessário trabalhar. Uma forma de trabalho é o bug bounty. Tá? Então é praticamente você encontrar bugs dentro do site. Pode nem ser falhas, vulnerabilidades. Bugs podem ser. Tá? Esses bugs, se encontrados, né, podem ser reportados a determinada empresa. Ele vai lá e diz, parabéns, você encontrou tal bug, a gente vai colocar teu nome aqui dizendo que você ajudou a criar o site, né, e a gente vai te dar uma quantidade de dinheiro, uma recompensa em dinheiro, para você poder se divertir. Tá? Basicamente isso. Dependendo do bug bounty, vai te pagar bastante. Então, a gente tem aqui um exemplo de quando começou o bug bounty, né? Começou por volta de 95, com a Netscape, que era um navegador. Né? E até 2015 a gente tem empresas como, por exemplo, a Microsoft, GitHub, fazendo bug bounty.
programas de bug bounty, em que os hackers têm encontrado vulnerabilidade. Eu estava falando antes de praticar, né? Como é que eu pratico em ambiente isolado? Porque eu falei que você tem que praticar em ambiente isolado, você tem que praticar em ambiente controlado. E esse ambiente controlado que você tem que criar, ou você mesmo seta esse ambiente, entende o que está acontecendo ali por trás na rede. Para isso você tem que ter um conhecimento mais técnico e tudo mais. Ou você vai simplesmente em serviços que promovem essa troca de informação, né, desafiando você. É o que a gente chama de wargames. Então são basicamente pentests lab, ou pode ser outro nome, tá? Então é um laboratório de pentest que você vai tentar invadir aquela aplicação, né? Mas o objetivo dela é realmente ser invadido. O site está ali para ser invadido, para você praticar, você saber que você treinou tal vulnerabilidade, que você treinou tal outra vulnerabilidade, entendeu? Você melhora com o tempo. E o Wargames é referência a esse jogo, esse filme, tá? Que é um filme antigo que tem aí, que basicamente é um filme que o garoto ele invade aí o sistema, né, de controle de mísseis. Tá? Eu não cheguei a assistir o filme, ele é um pouco antigo. Mas basicamente é de controle de mísseis e tal. E ele faz isso pensando que é um jogo. Tá? Então é basicamente esse o objetivo, é você mostrar que uma invasão pode ser representada como um jogo. Beleza, pessoal. Vou passar o slide aqui então. E agora a gente vê aí HTML e CSS. O que é HTML e o que é CSS? O HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então ela serve para transferir informações de um site web para você. Então, por exemplo, você acessa o Google, ele tem um código em HTML enviado pelo protocolo HTTP, que é um protocolo de aplicação. Tá? E esse código, ele diz para o computador como é que ele quer que a página do Google seja exibida no seu computador. Então você recebe um arquivo através do browser, através do navegador, que vai mostrar como ele quer que essa página seja exibida. E o CSS é um complemento do HTML. Esse complemento permite que o HTML fique mais apresentável. Então a gente pode dizer que um HTML puro, uma página com HTML puro, é uma página mais antiga. Em geral, elas são páginas mais antigas, dos anos 90 e tudo mais. Uma página que tem HTML e CSS é uma página mais depois dos anos 2000 e tudo mais, que tem é mais rica em detalhes, sabe? CSS permite isso. Então é apenas para demonstração disso. Aí aqui a gente fala que Ian Berners-Lee foi o nome do criador, né, do HTML, e ele utilizava para comunicação em seu grupo de colegas. Então ele utilizava uma rede local, o HTML inicialmente, né, e as pessoas estavam conectadas ali naquela rede local. Eles transferiam, pelo protocolo HTTP, arquivos HTML, caso os colegas dele trocassem informações. CSS é uma linguagem chamada Cascading Style Sheet. É uma linguagem, né, essa linguagem aqui, é usada para estilizar elementos escritos, certo? Do HTML. Então aqui explica mais, né, a cor do texto, fonte, espaçamento entre parágrafos. Então você pode fazer essas mudanças a partir do CSS. Aí a gente tem o HTML5, né? É a quinta versão do HTML. E essa versão especial, que um dos principais objetivos é facilitar a manipulação dos elementos, possibilitando o desenvolvedor modificar as características dos objetos da forma. Né? Então, o HTML5 ele permite que você utilize muito pouco o CSS, porque ele já traz um processo de estilização muito maior. Ele facilita demais a programação. E a maioria dos sites que estão sendo criados hoje estão sendo criados em HTML5, porque ele permite, por exemplo, a criação de formulários de maneira mais fácil. A gente tem outro aqui, né? Então a gente teve até agora o HTML, o CSS, que são para estilização de hipertexto, e agora a gente tem uma linguagem de programação, não é de hipertexto, é de programação. Então a linguagem de programação, o objetivo dela é executar coisas, é agir como um programa. Né? Já a linguagem de marcação de hipertexto é decorar coisas, tá certo? Agir no visual, de maneira visual daqui. Então, o JavaScript é uma linguagem conhecida aí, que é utilizada nos navegadores para executar esse tipo de coisa. Uma das coisas que eles podem fazer, por exemplo, é verificação de campos e validação que sejam necessários para envio para o servidor. Então, o JS, o JavaScript, né, ela pode fazer essa análise. O que geralmente a gente utiliza, o JavaScript, é, por exemplo, para a realização de operações matemáticas, gerar documentos com aparências definidas na hora da visualização, abrir janelas do browser, interagir com o conteúdo do documento, alterando propriedades da página, dos elementos HTML e tratando toda a página com uma estrutura de objetos. Então, basicamente é o seguinte, o JavaScript, ele permite, né? Não confunda com Java, tá? JavaScript e Java são duas linguagens diferentes. O JavaScript, ele permite que você haja na página, transforme a página.
entendeu? De maneira mais fácil, do jeito que você quiser. Então, isso é alterar letras ou alterar variáveis dentro da página, ou até mesmo mexer com as aplicações e gerar coisas no lado front-end. Então, elas são executadas no seu computador, só no seu computador, tá certo? Até agora a gente só trabalhou com o seu computador, com a parte front-end. Então, isso daí são coisas que enviam para o seu computador e o seu computador executa. E aqui tem, por exemplo, interagir com o usuário através de tratamento de evento. Então, o JavaScript serve para isso, para você interagir, fazer a sua página executar programas, executar linhas de código, né, sua página HTML, sendo que de maneira local, tá certo? Utilizando o próprio navegador, o próprio computador. Agora a gente vai entrar na parte back-end. Né? Back-end é conexão com o servidor. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que permite essa conexão, que é a linguagem PHP. Então, PHP é a linguagem que permite criar sites web dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através de formulários da URL e link. Tudo isso, URL, interação dinâmica é uma coisa que ainda é possível no JavaScript, mas URL e links, a gente já vê que ele está falando com um servidor. Então aqui a gente já percebe que é um back-end. A diferença do PHP com relação às outras linguagens semelhantes, JavaScript, é que o PHP é executado no servidor. Então a gente pede requisições para o servidor, não para o JavaScript. Então quando você abre sua página web, você vai inspecionar elemento, por exemplo, clica com o botão direito e vai inspecionar elemento. Você vai abrir o código da página, né? Vai abrir o HTML, vai abrir o JavaScript, mas dificilmente você vai abrir o PHP. Tá certo? Porque o PHP ele é executado do lado do servidor. Então aqui o PHP permite interagir com o banco de dados, né? Então fazer login de senhas ou coletar informações que estão salvas em banco de dados e aplicações existentes no servidor, com a vantagem de não expor o código-fonte para o cliente. Então justamente isso, quando você manda informações para o seu computador, você pode ver o que está executando lá, inspecionando o elemento. Mas no PHP isso não acontece. Bom, aí no PHP, quando a gente mexe com PHP, HTML, a gente lida com uma coisa chamada formulário web. Né? Então a gente tem aqui um exemplo de um formulário web. Você pode ver em páginas da internet, você sempre vai acabar vendo uma caixa de texto dessa. Né? Que você preenche com a sua senha, né? Ou então uma informação sobre você, ou então seu nome, vamos supor. A gente tem um exemplo aqui do Facebook, né? O e-mail, o telefone ou a senha. Então são campos de todo tipo de informação visando preencher informações. Formulário de texto, certo. O HTML5, né, quando ele é implementado junto com o PHP, ele permite uma facilidade disso. Você pode criar um formulário web pelo HTML5 e enviar informação entrando em contato com o serviço do PHP do site. Isso é interessante, né? A gente vai trabalhar muito com formulários web para encontrar vulnerabilidades em serviços. Então, para fazer um pentest, você vai lidar com um formulário web. Você precisa entender o que é que acontece quando você manda instruções para o servidor a partir desses formulários. Muitas vulnerabilidades são encontradas através desses formulários. Não só de login e senha, mas também o formulário de acesso ao site, pesquisa dentro do site, de fazer upload de imagem e coisas do gênero. É esse tipo de vulnerabilidade que é encontrado no site. A gente tem aqui o protocolo HTTP, que eu falei agora há pouco, né? É o protocolo responsável pela comunicação de site na web. Então ele é basicamente o protocolo que permite que você traga o documento HTML, traga as informações de um serviço para outro, certo? Ele faz a comunicação. O protocolo é isso, comunicação. Então, esse protocolo possui métodos, né? Então, a gente pode chamar tanto de métodos ou de verbos, tá certo? E é o get e não get e set, é o get e o post. E são os dois principais, né? Mas ele tem 4 verbos aí. Mas os que interessam para a gente são esses. Mas, de forma geral, ele possui a capacidade de fazer essa comunicação. Então, a gente vê aqui, por exemplo, um request e um response, ou então é uma requisição e uma resposta de um protocolo HTML. Isso é importante, porque quando a gente está mexendo no navegador e a gente vai inspecionar elemento, tem uma opção para a gente ir, inclusive vou mostrar nas aulas futuras que eu vou falar sobre web, tem opções lá para a gente ver o cabeçalho de requisição e o cabeçalho de resposta do serviço que a gente pediu, então do site que a gente pediu. E a partir disso a gente pode fazer coisas como, por exemplo, utilizar programas ou utilizar proxy para alterar esse tipo de coisa. A gente vai ver mais sobre isso. Tá? Então, a gente tem aqui o exemplo. O browser, ele requisita com o seu cabeçalho get, tá certo? Então, ele faz uma chamada get, uma chamada de verbo get,
pedindo a página inicial, né, pelo HTTP. O servidor recebe essa requisição da página que está localizada no servidor, na pasta -var, -www, o que tiver aqui, index.html. Ele lê esse arquivo e gera um cabeçalho. Esse cabeçalho demonstra a resposta. Então, se o servidor lê o arquivo, né, se ele for no arquivo e não encontra o arquivo, e não consegue ler o cabeçalho, ele vai gerar uma resposta falsa, a 404, tá certo? Ou então, serviço indisponível, alguma mensagem de erro. Quando ele manda a mensagem 200, ok, essa é uma mensagem de resposta dizendo que o serviço foi encontrado. Se for 404, por exemplo, que a gente conhece, serviço não encontrado. Então, foi encontrado e ele responde com ok, tá certo? Então, você pode acessar esse serviço. É isso que o servidor está escrevendo. Ele manda uma mensagem de resposta HTTP 200, né? Protocolo, resposta 200, que significa ok, e a página HTML embaixo. E aí, manda isso para o meu navegador, ele recebe a resposta e reproduz a página no meu próprio computador. A gente tem aqui também o protocolo de HTTP, como eu falei, né? Hypertext Transfer Protocol. Então, a gente tem linguagem de hipertexto, né? O HTML é uma linguagem de hipertexto. E o HTTP é o protocolo de transferência de linguagem de hipertexto. Então, ele é específico para isso. Mas o SSL. O que é o SSL? Bom, a gente tem aí na web sites, você pode ver os links de site, né? http://www.google.com. É um site, né, que utiliza o protocolo HTTP normal. Sendo que quando você for ver o Google, você vai ver que ele não utiliza o protocolo HTTP mais. Ele utiliza o HTTPS. Esse S do HTTP é o Secure Socket Layer. Então, a porta, o socket, né, no sentido de, quando a gente vê na linguagem de programação, que permite transferência entre portas, né, informações entre portas, de segurança. Então, ele encripta isso daí. Tá? A segurança que ele gera, esse protocolo gera, é encriptar. Então, quando a gente tem o HTTPS, a gente utiliza essas duas camadas, tanto a transferência de hipertexto quanto a encriptação. Então, aqui diz que ele mantém o acesso mais difícil aos hackers, né? Para eles não obterem as suas senhas, seu usuário, tá? Enquanto você está fazendo essa transição. A gente tem aqui, por exemplo, um pouco mais sobre o HTTPS, como ele explica, como esse SSL funciona, né? Então, tá bem explicadinho aqui. O usuário acessa o site pelo DNS, então quando a gente acessa um site, a gente bota letras, né? Então a gente bota google.com, né? Quando a gente bota google.com ou g1.com, a gente escreve letras, sendo que o computador não entende letras, ele entende números, né? Então ele transforma essas letras ao número relativo ao IP daquele servidor que você está querendo acessar. Então aqui é interessante. Quando a gente acessa esse site, a gente vai para uma lista, né, que tem o endereço do site, o google.com, por exemplo, e está relacionado a um IP ou a vários IPs. Né? E aí quando a gente vai para essa lista de DNS, depois que ele sai dessa lista, ele não vai gerar conexão com aquele servidor. Ele vai procurar se esse servidor tem a possibilidade de ter um protocolo HTTPS. Se ele encontra que esse servidor tem essa possibilidade, ele pede essa conexão SSL do protocolo HTTPS nesse servidor, tá certo? Para que as informações sejam encriptadas. E aí depois ele faz a conexão em si, né? Ele faz as requisições, dizendo, ó, tá bom, envia dados, que eu te envio a minha página da web para o resultado desses dados. Então, a gente tem aqui o protocolo HTTP versus o protocolo HTTPS. Então, aqui já está bem explicado, né? Nesse caso, pelo HTTPS, né, dessa Carol aqui, né? A conexão, a senha ABC123. Então, o que o hacker que está tentando utilizar uma técnica de man in the middle, por exemplo, vai ver, né, quando ele interceptar essa conexão, é isso daqui. É algo encriptado. Né? Então, ele não vai saber o que é. Já sem o HTTP, ele vai ver sem encriptação. A gente tem aqui uma comparação entre o HTTP e o HTTPS. É um sistema para transmitir e receber informações a partir da internet. O HTTP é apropriado para transmitir informações que não são sensíveis, tá? Ele traz uma informação mais rápida. É usado em blogs e artigos de entretenimento. Utilizado em transferência de informação. Tem aqui quem inventou o protocolo, né? Usado na porta 80, tá certo? Então a porta do HTTP é a porta 80. Não é utilizado a certificação SSL.
Já o HTTPS mantém a informação confidencial, transfere a informação encriptada para qualquer tipo de conexão que tenha a ver com dinheiro ou informações sensíveis. Ele é a melhor opção. O HTTP com o SSL e o TLS, quem inventou foi a Netscape, utiliza a porta 443 e tem o certificado do SSL. Aí a gente tem agora formulários web, né? Como eu estava falando, a gente tem um formulário GET. Então, isso daqui é um verbo, um método, né, do HTTP. Então, um dos verbos mais comuns do HTTP é o GET. Né? Quando utilizamos o GET, os parâmetros são passados no cabeçalho da requisição. Por isso, podem ser vistos pela URL, como no caso do nosso formulário de login. Então, é basicamente isso que o GET permite. Quando você coloca a informação, né? Eu quero colocar minha senha, meu usuário. O seu usuário vai aparecer aqui em cima. Ó. Isso é complicado. Tá? Isso é uma falha de segurança. Se você quiser fazer um login, uma senha, eu aconselho que não utilize o protocolo GET. Né? É mais fácil de hackear. É um método padrão para enviar dados quando submetemos um formulário HTTP. Por isso, tá certo. Então, essa a característica principal do verbo GET no protocolo HTTP. Já quando a gente pede um post, né, o verbo post, ele não permite que isso aconteça. Então, ele não permite que a informação fique na URL. Então, a gente pode ver assim, o GET ele é mais utilizado quando você quer mudar de página. Eu quero ir para tal página, quero ir para tal outra página. Já o post é utilizado mais para informações sensíveis. Tá? Então, fica aí a dica. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Como o post é implementado no HTML. Tá? Então, ação post.php. Então, ele chama o arquivo PHP do servidor. Isso aqui é um formulário web. E aí, esse formulário vai chamar como resposta, quando você clicar no OK no formulário, quando você submeter, um arquivo post.php. Tá? O método que se utiliza é post. Né? Então, não vai ficar na URL. E aqui a gente tem dois textos que estão no negócio. Né? Nome e classe. Tá? Na página HTML. No caso, esses dois aqui de baixo. E aqui é o submit da informação. Certo? O GET e o POST. Né? Então, a gente pode ver aqui muito bem a diferença. O GET, o cliente manda a partir do HTTP, o protocolo HTTP. Por GET, né, pelo verbo GET, a informação vai voltar assim. É essa informação que ele está mandando. Data 10/4/2014. Já quando ele manda pelo protocolo POST, ele vai mandar o HTTP sem essas informações na URL. E a gente tem aqui outra linguagem, né? Que é a linguagem para administração de banco de dados. É o SQL. É uma linguagem universal, padrão universal, para manipular banco de dados, relacionados através de SGBDS. Isso significa que todos os sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionados oferecem uma interface para acessar o banco de dados utilizando a linguagem SQL. Então, a maioria dos bancos de dados, ou todos que têm isso daqui, utilizam o SQL. Então, por isso que ele é muito importante de ser aprendido. Embora com algumas variações. Então, isso quer dizer que o SQL, né, ele adiciona em um banco de dados e funciona em outro, mas ele tem variações entre esses bancos de dados. O código é parecido, mas às vezes não é. É feito no Python. Né? A gente tem o Python versão 2 e o 3. Né? Então, todos que seguem a versão 3 funcionam de um jeito. Todos que seguem a versão 2 funcionam de outro. Eles funcionam paralelamente. A diferença aqui é que a gente tem vários bancos de dados diferentes que funcionam com o HTML, utilizam a mesma linguagem, SQL, quero dizer, não HTML, SQL, que funciona de maneiras diferentes nesses bancos de dados, mas são a mesma linguagem. É como se você pensasse assim, todos eles falam português, né? Sendo que um é o Brasil, o outro é o Portugal, o outro é Moçambique, tá certo? O outro é Angola, né? São vários países diferentes, com as suas regras em determinados países um pouco diferentes também. Aí a linguagem SQL é dividida em 4 agrupamentos, tá? De acordo com o tipo de operação que vai ser executada. Então, o DML é a manipulação, né, da linguagem em si. Então, você manipula o banco de dados. A DDL é a linguagem de definição de dados em português. Né? Então, seria você colocar as informações, né, dos dados. A gente tem a linguagem de controle de dados, né? E a de transação de dados. Tá? Então, mandar dados. A parte de mandar dados do SQL. A gente tem aqui uma diferença, tá, pessoal, que eu queria fazer entre o cliente e o server. Né? Qual é a diferença entre eles? Então, isso daqui é uma análise, né, que o servidor faz entre suas comunicações. Né?
Então ele tem o lado do cliente e o lado do servidor. O lado do servidor é seu lado, né? O lado do servidor. O servidor está fazendo essa análise e ele vê o lado dele como chamado server, né? E o lado daqueles que querem receber as informações dele, né? Que querem um acesso ao site, querem um acesso à informação, são os clientes, são quem requisita essas informações. Tá? Então a gente precisa ter essa ideia, porque esse nome vai ser utilizado bastante nessas aulas e vai ser utilizado bastante nas próximas aulas que eu vou trabalhar também. Vocês precisam ter essa ideia, servidor e cliente. Cliente é o seu computador, né? Servidor é a página web, é para onde você está pedindo as informações. Então a gente tem aqui um exemplo de servidor. Né? Quando a gente vê esse lado diferente de servidor e cliente, a gente não percebe que um cliente, né, um computador comum, pode virar um servidor. Tá certo? E a maneira mais fácil de fazer isso, hoje em dia, é utilizando o Linux, né, através de uma aplicação chamada Apache. Né? Então é um servidor muito comum, foi criado aqui pelo Rob McCool. E é um servidor de HTTP também, pode criar um servidor de várias coisas diferentes, um servidor de FTP, um servidor de Telnet. Né? Então ele é um servidor de uma determinada porta. HTTP é a porta 80. Né? E aí você pode criar esse servidor a partir do Apache. Tá? Ele é muito utilizado aqui, por exemplo, no Kali Linux. Né? Então, para a gente iniciar alguma coisa no Kali Linux, um servidor no Kali Linux, a gente bota service Apache 2 start, né? Como está mostrando aqui na imagem. Assim como qualquer outro servidor, o Apache é responsável por disponibilizar páginas. E ele é distribuído sobre a licença da GNU. O melhor do Apache, né, é que ele é gratuito. Então é a maneira mais fácil de você criar um servidor. Através do Kali Linux, quando você está fazendo um pentest, é pelo Apache. E aí a gente vem a pergunta. O que são falhas em aplicações web? Porque a gente falou bastante sobre pentest aqui. Formulário, servidores, né, mexer com banco de dados, bug bounty, wargames, o que é essas falhas que todos esses serviços oferecem, seja as linguagens de marcação de hipertexto, seja as linguagens comuns, seja os formulários GET, POST, seja as partes de SQL. O que é esse serviço, essa estruturação de site, né? Essa estruturação da nossa web, né? Que a gente utiliza todo dia. Como é que a gente encontra falhas nela e o que são essas falhas? Né? Então, as falhas são erros, né, no código, ou brechas que permitem que quem não deveria ter acesso a uma coisa tenha acesso a esse tipo de coisa. Então a gente tem um exemplo aqui de uma coisa chamada deface. O cara se aproveita de uma falha em um determinado formulário, em determinada parte da aplicação, ou a aplicação que está desatualizada, ele se aproveita dessa falha para manipular o servidor. Né? Manipular as informações que estão dentro do servidor e agir de uma maneira que ele não deveria agir. Agir como se ele fosse o dono daquela página, que não pode acontecer. Mas essas vulnerabilidades que às vezes as páginas enviam para os clientes, permite que isso aconteça em determinadas situações. Nesse caso, o hacker aqui nesse caso, ele conseguiu invadir o FBI. Né? Ele conseguiu colocar informações dele dentro do FBI. Ele conseguiu criar uma página, né, em HTML de deface. Essa é uma página de deface de um hacker, né? E ele conseguiu implementar essa página em uma página dentro do servidor do FBI. Tá certo? Então isso demonstra uma falha de vulnerabilidade. Que pode fazer várias coisas. Né? Pode impedir serviços de acontecerem. Né? Pode substituir uma página que geralmente eles querem acessar, tipo uma página de login, por exemplo. Quero acessar o login do Facebook. Aí você acessa o login do Facebook e aparece isso. Que impossibilita o serviço do Facebook. E ainda tira o prestígio da empresa, né? Por ela ter sido hackeada. Aqui a gente tem outra coisa, né, que eu queria trabalhar. Quando a gente fala de vulnerabilidade, uma forma de se obter essa vulnerabilidade, né, é quando a gente realiza uma conexão. Né? E eu falei de realizar conexões, né, mas eu não falei de uma coisa importante nessa conexão, que é o cookie. O cookie é um sistema de gerenciamento, né, de acesso. Então, quando você acessa uma página, você cria uma seção. Né? Essa seção ela é mantida por causa do cookie. É um código, né, de texto que ele envia junto com a requisição HTML, quando você faz uma requisição para o servidor. Ele envia esse código de cookie para você já ter ou uma requisição, né, uma sessão, ou então quando você acessa um site, ele envia esse código para ele saber que você é aquele usuário X. Certo? Então é uma forma de classificar os usuários. É isso que é um cookie. Então a gente tem aqui um exemplo que está dizendo um pequeno pedaço de texto armazenado pelo navegador do usuário. Então o servidor manda isso daí para você, dizendo, ó, armazena isso daí, que isso daqui é a tua identidade, por exemplo. Tá? Então aqui o cookie tem um tempo de expiração, né? Então, quer dizer que
dura para sempre, a identidade temporária, digamos, é um conjunto de caracteres aleatórios. E a gente tem aqui um exemplo que mostra como é que a conexão, como é que você obtém um cookie. Né? O utilizador acede à internet, então ele entra na internet, né? Solicita a informação ao site, faz aquela requisição HTTP que eu já mostrei. O servidor responde e envia um cookie. Então ele responde com o quê? Com uma linguagem de hipertexto, HTTP. Feito aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele responde assim, ó. E junto com essa resposta do servidor, ele envia um cookie, tá? Bora voltar. Aqui, ó. Então o computador, ele pega esse cookie, essa mensagem de texto e guarda no próprio computador do usuário. Então sempre que ele acessar aquele site de novo, ele vai ter esse cookie, que vai ser a identificação dele. Então quando ele acessa novamente o site, o cookie é enviado ao servidor junto com a requisição e o servidor sabe de quem está se tratando. Isso é uma forma interessante, por exemplo, quando você acessa um site e ele já sabe teu nome, né? Então você bota o site em um login, sempre que você acessa ele já sabe teu nome, provavelmente porque ele tem essas informações, né? Ele tem esse cookie. Então aqui tem um pouco mais sobre a explicação do cookie, né? E por que os cookies representam risco. Então outro tipo de vulnerabilidade a partir dos cookies. Os cookies permitem certas vulnerabilidades. Então, por exemplo, quando o cookie é utilizado em uma sessão, né? Então quando você acessa um servidor, faz o login naquele servidor e ele te envia um cookie dizendo, ó, essa é a tua identidade. Se um hacker intercepta isso e pega esse cookie, né, ele pode dizer que ele é o usuário daquela identidade. Então o servidor vai enviar informações, ao invés de enviar informações para você, ele vai enviar para o hacker, certo? Essa é uma das principais vulnerabilidades que a gente tem em relação a cookies. A gente tem aqui também os cookies utilizados para rastrear, né, informações suas, violar sua privacidade. Basicamente isso. E a gente tem outra coisa que é utilizado nas sessões, né? Quando você faz um login, né? A gente está falando disso, de login. São os tokens, né? Os tokens significa passe, né? Então seria meio que o seguinte: o cookie ele é a identificação, então ele é o CPF. E o token é o cartão do CPF. Então o token ele permite o seguinte: ele funciona mais ou menos como as linguagens de hash que a gente tem, né? Então, quando você tem uma hash, né, para você manter o seu servidor mais seguro, você gera uma hash. Então essa hash ela é gerada por um cálculo matemático. Você envia, por exemplo, burlando o sistema, minha senha, vamos supor, né? E aí essa senha vai ser calculada, né? Ele vai passar por um programa que vai calcular e gerar uma numeração para essa senha. E ele vai pegar essa numeração e vai comparar com todas as numerações da senha do banco de dados, para ele ver se eu tenho um login nessa página. Isso é mais seguro do que você armazenar a própria senha, né? Então, ao invés de armazenar burlando o sistema lá, eu armazeno esse trecho de código que permite que eu tenha mais segurança em saber que se trata disso. Por quê? Porque se alguém um dia vier invadir o servidor, né, de banco de dados, ele vai receber ali só informações que não são a senha. Ele vai ter ali informações que não são a senha, certo? É isso que as hashes permitem. O token funciona de maneira parecida, tá? Então a gente está aqui no browser, por exemplo, a gente tem um cookie, né? O cookie funciona como? A gente envia uma requisição post, por exemplo, com usuário e senha. Ele envia um cookie de sessão, né? Mantendo uma característica de texto para ele saber quem se trata, né? Permite mandar as informações. Já o token, né? A gente envia o usuário e senha e o token é gerado. E ele envia o token para mim, né? Da mesma maneira. E a gente vê aqui mais ou menos como é que ele é gerado pelo código, certo? Então eles funcionam praticamente da mesma maneira, sendo que eu diria que o token é mais seguro, tá? Ele está sendo mais utilizado. A gente trabalhou nessa aula, inicialmente. O que são as linguagens de hipertexto? A gente começou trabalhando o que é o pentesting, de fato, né? O que é esse pentest web, né? Onde você pode treinar isso. A gente começou a trabalhar com as linguagens de hipertexto, né? A gente começou a ver o que é uma linguagem de hipertexto, né? Aí eu apresentei os slides aqui. Como é que faz a estilização do site, né? Então, como o site se forma. A gente viu a partir de back-end, front-end. Front-end é justamente como o site se apresenta para o seu computador. E o back-end é quando ele tem uma conexão com o servidor. A gente aprendeu também que a parte de front-end vista pelo servidor significa o cliente, né? Pode ser chamado de cliente.
E a parte de back-end é a parte server, né? Que é classificado como server. E a gente viu o PHP, a gente viu o banco de dados SQL, né? Que é a linguagem back-end também. A gente viu como os servidores criam sessões que são para usuários e senhas. A gente viu formulários que são utilizados para essas sessões, né? Quais são as falhas dele, como eles se comunicam por GET ou POST, né? Enfim, a gente viu várias coisas aqui. Agora, na próxima aula, né, eu vou continuar a falar sobre as vulnerabilidades em si, tá certo? Então a gente viu aqui como é o ambiente web, de forma geral, e como é que é o ambiente de pentest. Agora a gente vai ver as vulnerabilidades, como é que eles exploram isso, já que vocês já entendem como isso funciona, né? Como é que a internet se comunica e tudo mais. Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui, deixa um like, se inscreva no canal, e a gente vê na próxima aula, a continuação dessa aula, tá? Valeu, falou. You say that the right thing, but I see you all the time. You say